No meu banco lá do São Paulo, Pascoal, tem o Bruno Henrique para entrar, tá? Ô, Bruno Henrique, quebra o galho ali pra mim. Cebolinha. Olha lá. Tiago, entra ali. Na zaga, tô com problema, entra ali Davi Luiz. No gol, eu tô com problema, entra ali Rossi. Nossa, entendeu? Não tem o que reclamar. Ô, Luiz Araújo, faz aquela ponta direita ali, viu, que eu tô precisando atacar. Pô, o técnico do Palmeiras olha pro banco e fica tentando solução. Ele chora. O técnico do Flamengo olha pro banco e não consegue parar de enrolar, de rir. É a diferença entre os dois. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras, vídeo top, tudo sobre Palmeiras e Flamengo, o melhor jogo da rodada, galera, sem dúvida. Neste vídeo aqui temos muitas informações, você ficará sabendo de tudo. Quem tem desfalques entre Palmeiras e Flamengo? Assista o vídeo até o final, tá bem bacana. Vamos acompanhar aqui o debate do programa ESPN FC da ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Vamos então aqui, galera, ouvir os comentários de Djalminha, Pascoal, Mauro Naves e a Daniela Boaventura. Já quero convidar você aí que é Flamengo, inscreva-se aqui no canal, deixa aquele like e ative o sininho para não perder nada. Vamos acompanhar aqui então este corte. Vamos ver aí o que eles falaram deste grande jogo entre Palmeiras e Flamengo. Simbora, vamos lá. O jogo é muito equilibrado, mas se tivesse que apontar um pouquinho para alguém, pro Palmeiras. Ô, Djalma, sabe que o Muro Naves sou eu, né? Esse jogo vai ser 2-2, você tem toda a razão, é um jogo muito equilibrado, e tudo para dar um empate, aí 1-1, 2-2, já falei com o Sampaoli e o Abel, já assinaram aqui pelo esse empate. Olha que eu duvido em um e outro. O empate só é interessante para os dois se o eu acho que nenhum dos dois assinaria o empate, não. Não assina, não. Eles precisam vencer porque querem encostar, chegar mais perto do Botafogo, né? Porque essa rodada, e daqui para frente, vai ser, pelo menos por um tempo ainda, pela vantagem que já tem o Botafogo, né? Vai ser aquela história em que todos os torcedores do Botafogo gritam, segue o líder. E os outros 19 gritam, seca o líder. Exato. E todo mundo vai secar o Botafogo. Não, tudo bem que o Grêmio está mais perto, também não é, mas eu acho que esse jogo de Grêmio e Botafogo, melhor não deixar o Botafogo abrir 10 disparar. pontos é complicado. É melhor não disparar. Então vai todo mundo secar o Botafogo, enfim, ele vai lá. Inclusive ele já ganhou de eu, vice-líder, né? Ele já ganhou, ele veio pegar Palmeiras, era vice-líder na época e tal, mas enfim. Então tá todo mundo secando para diminuir essa... Interessa a Palmeiras e interessa a Flamengo vencer. Realmente, empate não é bom. Mas pela igualdade de forças aí, o jogo seria natural, 1-1, 2-2 e tal. Mas eu vou com você, Djalma. Ano passado, eu acho que é a hora. não empates. É o melhor momento do Palmeiras enfrentar o Flamengo, que está em ascensão. É esse momento que o Abel gosta para mostrar que pode virar o fio. E esse Palmeiras tem consistência, ele vai voltar para a beira do campo, deve ter falado pra caramba na cabeça da turma lá. Tem esse problema. O Palmeiras vai perder muito se não tiver o Rony. Mas mesmo assim, eu acho que é um jogo para o Palmeiras. Opa, peraí, ó, estamos aqui de volta. Então eu dou esse 1% para o Palmeiras para seguir o Djalma. Se eu não estou enganada, cada clube com 2 desfalques, né? Do lado do Palmeiras, o Zé não joga e o Rony é dúvida, na verdade, não é desfalque confirmado. Do lado do Flamengo tem certeza de desfalque. O Léo Pereira e o Gabigol sequer viajaram, ficaram fazendo tratamento. Mas eles já não no jogaram Rio de Janeiro, no meio de semana. exato. Mas eles já não fazem essa falta. É desfalque, né? Ah, é? Não sei. Mas não é desfalque? Ah, pô, você tem o Pedro pra pôr, o problema é esse. E você põe quem no lugar do Rony? Aí você põe o Hendrick, que é muito mais novo, mais jovem. Olha a diferença você colocar o Pedro no Gabigol. O Léo Pereira, ótimo zagueiro. Quem joga no lugar dele? Tem mais 8 pra pular no lugar dele. Então, assim, é diferente, gente. Vocês estão dizendo que os desfalques do Flamengo não fazem falta, então, Não é que não faz falta, mas você tirar o Zé Rafael, o peso de não ter Zé Rafael, não ter o Rony, e aí vai de elenco. E parabéns ao Flamengo que tem esse elenco pra olhar no banco e falar, pô, aqui eu vou de Pedro, pô, tá tudo bem. Agora, como é que eu faço com o Zé Rafael? Como é que eu faço se tiver o Rony? Zé Rafael, eu vou improvisar o Rios. Ah, menino, vem pra cá, põe o Fabinho, não, põe o Luan de volante. É muito diferente de perder o que vai perder o Flamengo com as opções que tem. É porque o Palmeiras não recheou o elenco como o Flamengo é recheado. Então, assim, pesa, tal, tá todo... Não sei
sei lá, o Gabigol é titular absoluto, é isso? O Pedro hoje não serve? Parece que Não sei. Não, hoje Pedro, não. Pelo amor de Deus, quantos gols já fez? Não, Absoluto claro não. que serve, mas eu digo assim, às vezes que teve os dois e precisou optar por um só, não, né? Eu também acho que ele é o titular do Sampaoli. Eu também acho que é o Gabigol. Eu tenho dúvidas. Aí tem muito problema. Aí o Pascoal vai começar a dar risada. No meu banco lá do Sampaoli, Pascoal, tem o Bruno Henrique para entrar, tá? Ô, Bruno Henrique, quebra o galho ali pra mim. Cebolinha. Olha lá. Tiago, entra ali. Luiz Na Araújo. zaga, tô com problema, entra ali Davi Luiz. No gol, eu tô com problema, entra ali Rossi. Nossa, entendeu? Não tem o que reclamar. Ô, Luiz Araújo, faz aquela ponta direita ali, viu, que eu tô precisando atacar. Pô, o técnico do Palmeiras olha pro banco e fica tentando solução. Ele chora. O técnico do Flamengo olha pro banco e não consegue parar de enrolar de rir. É a diferença entre os dois. É isso aí. No Palmeiras, o Palmeiras já negociou, já está feito o negócio. O Palmeiras tem 2 negociações encaminhadas, uma com o Catar. O Tabata vai para o Catar e o Rafael Navarro vai para os Estados Unidos, para o Colorado Rapids. Sim. Então, os dois já não jogam mais pelo Palmeiras. Acabou. Eu vou dizer para vocês, tem coisa na vida que é melhor perder do que achar. Então, eles não aconteceram no Palmeiras. Não foram utilizados, né? Não, eles não aconteceram no Palmeiras. O Navarro não pode reclamar de oportunidade. Ah, mas ele fez aquele jogo do ano passado da Libertadores, fez 5 gols. Não me lembro agora, fez 4 ou 5 naquela oportunidade. Deitou e rolou contra o time da Bolívia. Oriente Petroleiro, foi isso? 4 gols contra o Oriente Petroleiro. 4 gols com o Oriente Petroleiro. O negócio assim é absurdo, um atropelamento. Então, não teve um outro momento. O Tabata... Desculpa. Hã? Não, é porque me sopraram aqui no ouvido e eu entendi errado. É Independente Petroleiro. Independente, pior ainda do que o Oriente. Independente Petroleiro. O outro Tabata, na minha análise fria do que o Tabata fez no time do Palmeiras, jogou uma partida bem. Uma partida. E machucou na sequência, né? Aí machucou no outro jogo. Quando ele fez o melhor jogo dele, se machucou. Puxa vida, então, como disse a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, se o treinador liberar, ela faz negócio. Se o treinador não liberar o jogador, ela não fará negócio. Sim. São 2 atacantes que o Palmeiras está liberando. 2 atacantes. No pedido inicial do treinador do Palmeiras para reforços desse ano, desde sempre eu falo isso, né? São 4 jogadores. Um zagueiro, um volante, um meia e um atacante de lado. Será que a presidente do Palmeiras vai suprir essas necessidades nessa janela? É agora ou nunca, né? Se passar essa janela também, aí só o ano que vem. Aí só ano que vem. Ô, Djalminha, eu vou falar um negócio pra você, viu? Às vezes eu duvido que seja água nesse copinho que tem aqui na nossa mesa. O meu mas ali daquele lado, às vezes, eu fico em dúvida. Quer experimentar? Não, acho melhor não. Voltando para o jogo, Djalma, é desse jeito mesmo? De um lado é sorriso atrás de sorriso para fazer substituição e do outro a coisa tá mais complicada? Vamos ver. Nesse ponto, sim. Não dá para comparar os elencos, né? Os times se equiparam muito. Conjunto, acho que o Palmeiras ainda é superior, mas quando você olha para o banco, não resta dúvida que... Aí o Pascoal tem razão. O Sampaoli fica muito mais tranquilo e mais à vontade, né? Na hora de mexer, de fazer até mudanças táticas com os jogadores que ele tem no banco. Eu acho que na parte de substituição, o Sampaoli está muito mais tranquilo com o Abel. O Abel realmente, assim, principalmente quando a gente fala dos desfalques do Palmeiras, né? O Pascoal citou aí, saiu o Gabigol, entra o Pedro. Sai o Léo, tá lá o Davi Luiz e o Fabrício Bruno. No caso do Palmeiras, não. Um Zé Rafael, por exemplo... É complicado hoje substituir esse jogador para o Palmeiras. Não tem no elenco um jogador com essas características. O Rony está jogando demais, é o atacante principal hoje do Palmeiras. Então, assim, quem entra no lugar do Rony, o Endrick, ainda está pedalando, ainda não se firmou completamente. Então, assim, eu acho que nesse ponto o Flamengo tem vantagem, sim, no elenco, na mudança, de até no resultado negativo alterar, se estiver vencendo. Então, o Palmeiras precisa realmente contratar. Assim, na parte do ataque, eu nem considero tanto, mas volante
E na zaga, o Palmeiras está realmente necessitado de jogadores para essa posição. Pensando nisso, eu fico imaginando que esse jogo no Allianz vai ser um jogo no estilo que a gente já viu, mais próximo à chegada do Abel, né? Pelas peças que faltam, pela falta que a gente sabe que faz o Zé Rafael ali naquele meio campo. Talvez seja um Palmeiras um pouco mais reativo. Que é difícil imaginar hoje em dia o Palmeiras deixando a bola com o adversário dentro da casa dele. Mas pela circunstância, eu não sei se não é esse o jogo que a gente vai ver, não. Mas tem uma semelhança em termos de estrutura do jogo do São Paulo para esse jogo do Flamengo. No jogo do São Paulo, o Caio Paulista atropelou o Mike e pode ser repetido o fato. Lado esquerdo com do o Bruno Flamengo Henrique ou com o lateral esquerdo do Flamengo. Se o Palmeiras não tiver um homem liberada que tenha condições, né? Que jogue, o Arthur vai jogar, deve jogar. O Arthur tá bem melhor da lesão e deve jogar, né? Deve jogar. Como a gente não vê mais treino, e é uma coisa que eu adorava fazer, era ver treino, para eu entender o que o treinador estava trabalhando, de que forma as coisas seriam construídas, mas a gente vai ver no jogo. Sim. Porque se largar outra vez de mano o Mike com os jogadores, principalmente com o jogador que dá um tapa na frente e sai correndo atrás, é uma loucura. O Caio Paulista ganhou todas no físico do Mike na partida diante do São Paulo. E isso pode se repetir no jogo contra o Flamengo. O pior pecado que o Palmeiras pode cometer é colocar o Luan de primeiro volante. É o pior pecado. Mas com o Arthur voltando, você acha que se mantém? Porque a gente tem que analisar o comportamento dos times. Ele pode botar o Arthur e o Dudu, ele pode tirar o Rios e botar só um volante e o Gabriel Menino. Você sabe qual foi a principal preocupação no time do Palmeiras durante o jogo contra o São Paulo? Qual? Quando o Gabriel Menino se agachou e botou a mão na perna. Ah, sim. Você sabe que deu calafrio lá. Eu tô falando uma coisa, eu recebi de informação, eu não sou baú, eu tô aqui para ficar... Porque o baú é que guarda a coisa, né? Tá certo. Então, eu não sou baú. O pessoal me falou assim, Pascoal, quando o Gabriel Menino botou a mão na perna, os caras ficaram de cabelo em pé. Não tem outro para jogar. Não pode perder força no meio campo não mais, tem, né, não tem quem jogue. Por isso que o Abel chegar nesse ponto da temporada com esse tipo de susto, né? Não. Pelo dinheiro e estrutura que o Palmeiras tem, alguém já deveria ter sido contratado para suprir aí essa deficiência. O que a gente vê do outro lado sobrando. Agora eu te pergunto, meu amigo, será que tem tanto dinheiro assim o Palmeiras? Se tivesse, não teria contratado já jogadores, cara? Né? Chegou mais um jogador do meio-campo para disputar a posição ali, que é o Alan, para ver como é que vai ser no Flamengo, enfim. Todo ficou jogo. No Rio junto com. Não, claro, né? mas Nesse todo jogo a gente ficou no fica, e daqui para frente mais ainda, né? Ah, agora vai jogar o Alan, vai ser titular, é o Thiago, é o Pulgar, é não sei quem, enfim, sobra gente ali para que a gente questione aqui o que o São Paulo vai pensar. O último jogo foi um jogaço, né? 4-3 e tal, mas era outro técnico, né? Era o último jogo foi a Supercopa, né? Supercopa, Vitor Pereira e tal. Recopa, né? Recopa. Campeão de brasileiro é a Copa com Sul-Americana. Foi Supercopa, Brasileiro e Copa do Brasil. Então tá. Enfim, é verdade. A outra foi com o Del Valle, né? Que ganhou a Sul-Americana. Não lembra essas coisas. É melhor. Mas enfim, foi um 4-3. Tinha Gabriel e Pedro. Era Vitor Pereira, mas era Gabriel e Pedro. Os dois estavam e tal, 4-3. E foi um jogo mais ou menos desse jeito que você está falando aí. O Palmeiras ficou 40% com a bola, o Flamengo ficou 60%. E eles quase que conseguiram finalizar o mesmo número de vezes, principalmente no gol e tal. Foi muito parecido, mas o Palmeiras fez 4 e o outro fez 3, assim. Eu acho que você tem razão. Talvez a gente veja isso, viu? Já com esses desfalques aí, volta a repetir, o Rony pode fazer diferença nessa escolha, inclusive escolha tática do Abel. A gente pode ter até o Flamengo com mais bola, assim, tal, no pé, e o Palmeiras meio a estilo início do Abel, sim. Mas vai ser sensacional, é muito difícil prever, né? A gente está falando aqui, o cara do Palmeiras, pode até falar, o cara do Palmeiras sabe que o time está jogando mal, perto do que ele se acostumou. Que a gente costuma usar essa expressão errada, né? Está mal acostumado, né? O palmeirense está mal acostumado. Ele estava bem acostumado, porque só ganhava, e agora ele está sofrendo com isso. Então ele sabe que o Flamengo está no momento melhor, mas ele fala,
Que nada, aqui em casa cheia, vamos lá. Isso aí é agenda, né? Daqui a pouco a gente pode até falar dela, porque também é uma agenda complicada, mas o que eu estava pedindo era a sequência do Mas sabe por que é complicada? Fácil. Qualquer time que você escolher pôr agenda é complicada, porque vem dentro do que a gente falou dessa rodada. Não tem jogo mamão com açúcar, como diz o Pascoal, tudo muito complicado. Olha lá, Djalma, ó, piores sequências do Palmeiras desde... inclusive o Abel perdeu mais para o Flamengo do que ganhou, hein? Mas isso aí é o quê? A sequência ruim dele, isso que ele teve. Você está vendo ali, Djalminha, que a 19% de aproveitamento foi quando ele ficou de setembro a outubro de 21, logo ali perto da chegada, né? 7 jogos sem vencer. E as outras estão todas empatadas, ou seja, se por acaso não vence esse jogo, ele já vai chegar de novo perto da pior sequência que ele teve no Palmeiras. Mas isso é susto ou é combustível pro Abel? Porque eu fico com a sensação de que ele vai saber usar isso, Djalma. Acho. Ô, Dani, eu digo uma coisa, o Abel não vai, de maneira alguma, eu já digo até antes, jogar deixando o Flamengo propor o jogo, o Flamengo ter a posse de bola, até porque, assim, o Flamengo, as dificuldades que o Flamengo tem, elas são defensivas. Né? Então, se você deixar o Flamengo com a posse de bola dominando o jogo, o adversário tem poucas chances. Foi o que aconteceu no jogo contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense abdicou de atacar. É lógico que é um jogo diferente, né? É um jogo de 180 minutos, é Copa, então, ele, como fez o gol no início, ele jogou os 90 minutos praticamente se defendendo. O Flamengo não sofreu riscos depois que o Atlético Paranaense fez o primeiro gol. Sim. E assim, o Palmeiras não vai permitir isso. O Abel viu o jogo, sabe que o Flamengo gosta disso, ter o controle do jogo. E aí, realmente, com a sua qualidade e da maneira que vem jogando, consistente, bem postada dentro de campo, dar muita oportunidade para o Flamengo conquistar a vitória. Então, acho que o Palmeiras vai pressionar o Flamengo e não vai deixar que o Flamengo tenha essa bola mais tempo, não. Acho que o Palmeiras vai se impor nesse jogo, porque eu vejo que é a melhor maneira de tentar neutralizar esse Flamengo, que quando tem a bola é uma equipe muito difícil de ser batida. Só para virar um pouco a ótica, né, para olhar da ótica do Flamengo para esse jogo, existe dúvida existe dúvida se o Sampaoli vai repetir a escalação, Pascoal. Não tenho nenhuma dúvida. Mas eu vou te explicar por quê. Não, nesse aspecto eu não tenho nenhuma dúvida. Ele não vai repetir a escalação. Mas pelo seguinte, são 2 jogos agora em gramado sintético para o Flamengo. O Flamengo não está acostumado com esse tipo de gramado e os jogadores costumam sentir alguns, né? Principalmente os que estão voltando de lesão recente. Então, assim, Bruno Henrique, o próprio Everton Ribeiro e o Arrascaeta, que juntos a gente sabe o que podem fazer nesse meio campo, assim, há quem acredite que ele não vai começar a partida com os dois. Pensando nesse jogo, mas também olhando um pouco, não dá para esquecer a Copa do Brasil, é jogo decisivo e é 1 gol de vantagem para o sintético. Então não é tão grande essa vantagem. Você pouparia, você pensaria, Pascoal, de repente em segurar quem não está tão ali na ponta dos cascos? Eu penso completamente diferente. Quarta e domingo dá para jogar tranquilo. Não dá para jogar 3 vezes por semana. Agora, quarta e domingo... Mesmo sendo sintético? Gente, o Djalminha jogava em campo careca, gente. Eu ia dizer isso. Esse sintético aí, eu acho que causará menos riscos aos jogadores do que o estado do Maracanã atualmente. Que o Gabigol foi lá e disse que... disse que não. Né? Canal disse que não, mas claro. O Gabigol disse que torceu um pé lá dentro. E o treinador disse também que o campo não pode ser dessa forma. O Sampaoli falou também que estava horrível. Então, assim, é diferente o sintético, sim, todo mundo que vai jogar comenta e tal, mas também não é a primeira vez. O Flamengo já veio aqui e jogou bem, né? O Flamengo já esteve aqui nesse campo e jogou bem. Trouxe, às vezes, teve botou um além, time de menino, trouxe uma meninada aí e jogou muito bem. Não é por isso. E estava lembrando nesse jogo aí também do 4-3, o centroavante do Palmeiras foi o Hendrick. Ele só saiu no segundo tempo, não marcou gols, mas tinha o Rony, aí o Rony jogou pela direita que não havia o Arthur. Entendeu? Era Rony, Rafael Veiga, e o Hendrick na frente e o Dudu pela esquerda. Dessa vez, ele tem o Arthur, então ele pode botar o Rony na frente. E fica tem o Veiga. O Rony ou o Hendrick. Mas enfim. Com o Veiga jogando na dele, não de aberto, de meia ponta, né? Aberto pelo lado do campo. Eu acho que é um desperdício de talento ficar um Rafael Veiga aberto pelo lado do campo. Bom, é um baita jogo.
Não é que eu tenho compromisso, senão eu ia ver esse jogo sábado. É um jogo daqueles que a gente chama de imperdíveis e tal, mas eu tenho que buscar a neta no aeroporto. É mas jogo eu bom iria. de assistir. Se eu tivesse outro programa, eu iria. Qual que é o Flamengo ideal para entrar nessa casa do Allianz, pensando no Bruno Henrique, jogador de velocidade, que fez bons jogos, mas está voltando de lesão, Arrascaeta. Como é que você montaria esse Flamengo? Olha, Dani, é aquele negócio, São Paulo, ele tem muitas opções. Num jogo como esse, eu penso assim, o Flamengo jogou muito bem na quarta-feira, mas assim, é um jogo diferente, né? O Palmeiras deve propor e então você tem a possibilidade de contra-ataque, de usar velocidade. Então, a possibilidade do Bruno Henrique de início, eu não descartaria não, porque além de vir entrando muito bem, ele foi entrando pouco a pouco nos jogos, mas agora já se vê um Bruno Henrique completamente recuperado. E com as características do jogo, utilizar a velocidade no jogo contra o Atlético Paranaense, a gente sabia que era um Atlético Paranaense muito fechado. Então, essa velocidade do Bruno Henrique, ela não tinha como ser explorada porque o Atlético estava todo atrás. Mas num jogo contra o Palmeiras pode ser que altere. Mas aí você teria que ver quem sai. O Sampaoli não está abrindo mão, vamos dizer, dessa trinca de volantes aí, né? Que o Gerson está jogando um pouquinho mais avançado e ele não está abrindo. Ou é com o Thiago Maia, ou com o Pulgar, ou com Pulgar e Vitor Hugo. Nesse jogo não vai ter o Pulgar, né? Então, eu acho que é difícil dele tirar, de repente, um Arrascaeta, e aí complica mais a entrada do Bruno Henrique. Eu acredito que o Sampaoli deve entrar com a mesma equipe, que jogou aqui na quarta-feira. Mas se ele for fazer alguma, com exceção do Pulgar, obviamente, que está suspenso. Se ele for fazer alguma alteração, eu pensaria na entrada do Bruno Henrique agora. Complicado ver quem sai, né? De repente, poderia sair o Vitor Hugo, mas como não joga o Pulgar, eu acho que ele vai entrar com a mesma equipe. Tá aí, galera, promessa de jogão, jogaço. Se eu fosse o Sampaoli, colocaria o Bruno Henrique de titular, cara, pra explorar ali o lado do Mike, né, o lateral do Palmeiras, em cima dele. Porque ali é o ponto fraco, hein, cara? Galera, este campeonato brasileiro tem tudo pra ser um dos melhores campeonatos dos últimos anos, né, cara? Só tem uma coisa anormal no campeonato, cara, você há de concordar comigo. O Botafogo está muito à frente e isso não é normal, né? É muito estranho, porque era um time fraco no Campeonato Carioca, ele passou vexame, né? Vergonha no Campeonato Carioca e agora, cara, tá liderando com folga, cara. É impressionante, futebol é coisa de louco, né? Mas assim, cara, a gente tem que secar agora o Botafogo, joga com o Grêmio fora de casa, tomara que o Grêmio vença, tomara que o Flamengo vença, para diminuir a distância para o Botafogo, né? Neste momento a distância é de 8 pontos, se o Flamengo vencer e o Botafogo perder, logicamente cai para 5 na 14ª rodada. Tem muita água ainda para correr embaixo da ponte, tem muito chão ainda, então acredito que esse campeonato brasileiro vai ser muito bem disputado. O Botafogo que está lá na frente, o Flamengo que tem um time forte vai chegar, o próprio Palmeiras também acredito que vai brigar lá em cima, o Grêmio, né? Não sei o que pode acontecer com o Grêmio, o Atlético Mineiro, mas é isso, cara. Eu já nem falo mais nada de Fluminense, nem de São Paulo. Eu acho que vai ficar entre esses 4 clubes que estão mais na frente, né? E você, o que você acha? O que você pensa do campeonato em específico deste jogo? O que você acha desse jogo? Vai ser pedreira? Não vai? Sempre é um jogo complicado contra o Palmeiras, ainda mais fora de casa. Lembrando que eles têm desfalques, o Flamengo também, só que a gente tem uma reposição melhor, né? Temos um banco melhor. Já o Abel Ferreira está sem muitas opções no banco de reserva. É isso aí. Se o Gabriel Menino não jogar, se o Rony não jogar, cara, eles terão problemas, hein? Porque o Flamengo só tem 2 desfalques, o Gabigol e o Léo Pereira. E também o Eric Pulgar, que está suspenso no caso, né? Tirando essas peças, a gente tem o time completo, cara. Temos a reposição para o Gabigol, que é o Pedro. Temos a reposição para o Eric Pulgar, que é o Victor Hugo. A reposição para o Léo Pereira, que é o Davi Luiz, né? Então,
Então é o seguinte, o Mengão vai pra cima do Palmeiras e se nós vencermos, cara, o Flamengo já vai abrir uma distância boa para o Palmeiras, né? É isso aí. Valeu, galera, tamo juntos e até o próximo vídeo aqui do canal. Saudações, fui!